O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Arjuna Vanavasa Partha. Capítulo 215. Para capturar ladrões, Arjuna entra no aposento onde Yudhishthira estava com Draupadi. Arjuna tem que ir para as florestas. Vaisampayana disse: os Pandavas, tendo fixado tal regra, continuaram a residir lá. Pela destreza de seus braços, eles trouxeram muitos reis sob o seu domínio. E Krishna tornou-se obediente a todos os 5 filhos de Pritha, aqueles leões entre homens, de energia imensurável. Como o rio Sarasvati enfeitado com elefantes, que se deleitam naquele rio, Draupadi se deleitou com seus 5 maridos heroicos e eles também se deleitaram com ela. E pelos Pandavas ilustres serem extremamente virtuosos em sua prática, toda a linhagem dos Kurus, livre do pecado e feliz, cresceu em prosperidade. Depois de algum tempo, ó rei, aconteceu que certos ladrões furtaram o gado de um Brahmane, e enquanto eles estavam carregando o roubo, o Brahmane, privado de sua razão pela raiva, foi para Kandavaprastha e começou a criticar os Pandavas com palavras aflitas. O Brahmane disse: ó Pandavas, desse seu domínio o meu gado está agora mesmo sendo levado embora à força por canalhas desprezíveis e desgraçados. Persigam os ladrões. Pai, a manteiga sacrificial de um Brahmane pacífico está sendo roubada por corvos. Pai, o chacal desprezível invadiu a caverna vazia de um leão. O rei que pega a 6ª parte da produção da terra sem proteger o súdito é considerado pelos sábios como a pessoa mais pecaminosa de todo o mundo. A riqueza de um Brahmane está sendo roubada por ladrões. A própria virtude está sofrendo diminuição. Peguem-me pela mão, ó Pandavas, pois eu estou mergulhado na dor. Vaisampayana continuou: Dhananjaya, o filho de Kunti, ouviu essas palavras do Brahmane chorando em dor amarga. Logo que ele ouviu essas palavras, ele ruidosamente assegurou o Brahmane, dizendo: não temas. Mas ocorreu que o aposento onde os Pandavas ilustres tinham suas armas estava então ocupado por Yudhishthira o justo, com Krishna. Arjuna, portanto, era incapaz de entrar ou de ir sozinho com o Brahmane, embora repetidamente suplicado, para fazer um ou outro, pelas palavras chorosas do Brahmane. Convocado pelo Brahmane, Arjuna refletiu com o coração triste: Pai, a riqueza deste Brahmane inocente está sendo roubada. Eu devo sem dúvida secar suas lágrimas. Ele veio até o nosso portão, e está chorando até agora. Se eu não protegê-lo, o rei será tocado pelo pecado por causa da minha indiferença, nossa própria irreligiosidade será citada por todo o reino, e nós incorreremos em um grande pecado. Se, desconsiderando o rei, eu entrar no aposento, sem dúvida eu estarei me comportando falsamente em relação ao monarca sem um inimigo. Por entrar no aposento eu incorro na pena de um exílio nas florestas. Mas eu devo observar tudo isso do alto. Eu não me importo se eu tiver que incorrer em pecado por desconsiderar o rei. Eu não me importo se eu tiver que ir às florestas e morrer lá. A virtude é superior ao corpo e permanece depois que o corpo perece. Dhananjaya, chegando a essa decisão, entrou no aposento e falou com Yudhishthira. Saindo com o arco, ele alegremente disse ao Brahmane: procedamos, ó Brahmane, com pressa, para que aqueles ladrões ordinários não fiquem muito à nossa frente. Eu te acompanharei e devolverei a tua riqueza que caiu nas mãos dos ladrões. Então Dhananjaya, capaz de usar ambos os braços com igual habilidade, armado com arco e coberto com armadura e dirigindo sua carruagem de guerra decorada com o estandarte, perseguiu os ladrões, e perfurando-os com suas flechas os obrigou a desistir dos despojos. Beneficiando o Brahmane assim por lhe devolver suas vacas, e ganhando grande renome, o herói voltou à capital. Curvando-se a todos os mais velhos, e felicitado por todos, Partha finalmente se aproximou de Yudhishthira, e dirigindo-se a ele, disse: dá-me permissão, ó Senhor, para cumprir a promessa que fiz. Ao te ver com Draupadi, eu violei a regra estabelecida por nós. Eu, portanto, irei para as florestas, pois foi esse o nosso acordo.
Então Yudhishthira, ouvindo de repente essas palavras dolorosas, ficou tomado pela tristeza, e disse em uma voz agitada: por quê? Pouco depois, o rei Yudhishthira em aflição disse para seu irmão Dhananjaya de cabelo ondulado, que nunca se desviou de seus votos, estas palavras: ó impecável, se eu sou uma autoridade digna de respeito, escuta o que eu digo, ó herói, eu sei perfeitamente bem a razão porque tu entraste em meu aposento e fizeste o que tu consideras como um ato desagradável para mim. Mas não há descontentamento em minha mente. O irmão mais novo pode, sem cometer uma transgressão, entrar na câmara onde o irmão mais velho está com sua esposa. É só o irmão mais velho que age contra as regras de retidão por entrar no quarto onde o irmão mais novo está com sua mulher. Portanto, ó tu de braços poderosos, desiste do teu propósito. Faze o que eu digo. A tua virtude não sofreu diminuição. Tu não me desrespeitaste. Arjuna, ouvindo isso, respondeu: eu tenho ouvido, até de ti, que preocupar-se com ninharias não é permitido no cumprimento do dever. Eu não posso me desviar da verdade. A verdade é a minha arma. Vaisampayana continuou: obtendo então a permissão do rei, Arjuna se preparou para uma vida na floresta, e ele foi à floresta para viver lá por 12 anos. Capítulo 216. Ulupi recebe Arjuna por uma noite. Vaisampayana disse: quando aquele propagador do renome da linhagem Kuru, Arjuna de braços fortes, partiu para a floresta, Brahmanes conhecedores dos Vedas caminharam atrás daquele herói ilustre até certa distância. Seguido por Brahmanes conhecedores dos Vedas e seus ramos e dedicados à contemplação do Espírito Supremo, por pessoas habilidosas em música, por ascetas dedicados à divindade, por narradores de Puranas, por narradores de histórias sagradas, por devotos levando vidas celibatárias, por vanaprastas, por Brahmanes que gentilmente recitavam histórias celestes, e por várias classes de pessoas de palavras gentis, Arjuna viajou como Indra seguido pelos Maruts. E, ó tu da linhagem Bharata, aquele touro entre os Bharatas viu, enquanto viajava, muitas florestas encantadoras e pitorescas, lagos, rios, mares, províncias e águas. Finalmente, ao chegar à fonte do Ganges, o herói poderoso pensou em se fixar lá. Escuta agora, ó Janamejaya, um feito extraordinário que aquele principal dos filhos de Pandu, de grande alma, fez, enquanto vivia lá. Quando aquele filho de Kunti, ó Bharata, e os Brahmanes que o tinham seguido tomaram residência naquela região, o último realizou inúmeros agniotras, ritos sacrificais por acender o fogo sagrado. E, ó rei, por causa daqueles eruditos praticantes de votos e Brahmanes ilustres, que nunca se desviavam do caminho da justiça, diariamente fixando e acendendo com mantras nas margens daquela corrente sagrada, depois da realização de suas abluções, fogos para seus sacrifícios, e despejando libações de manteiga clarificada nos mesmos, e venerando aqueles fogos com oferendas de flores, aquela região onde o Ganges entrava nas planícies tornou-se extremamente bela. Um dia aquele touro entre os Pandavas, enquanto residia naquela região no meio daqueles Brahmanes, desceu, como de hábito, ao Ganges para realizar suas abluções. Depois que suas abluções tinham terminado, e depois que ele tinha oferecido oblações de água para seus antepassados falecidos, ele estava para se levantar da correnteza para realizar seus ritos perante o fogo sacrificial, quando o herói poderoso, ó rei, foi puxado para o fundo da água por Lupin, a filha do rei dos Nagas, incitada pelo deus do desejo. E aconteceu que o filho de Pandu foi levado à mansão bela de Kauravya, o rei dos Nagas. Arjuna viu lá um fogo sacrificial aceso para ele mesmo. Contemplando aquele fogo, Dhananjaya, o filho de Kunti, realizou seus ritos sacrificais com devoção. E Agni ficou muito satisfeito com Arjuna pelo destemor com que o herói despejou libações em sua forma manifesta. Depois que ele assim tinha realizado seus ritos perante o fogo, o filho de Kunti, vendo a filha do rei dos Nagas, dirigiu-se a ela sorridente e disse: ó bela menina, que ato impetuoso fizeste! Ó tímida! De quem é esta região bela, e de quem tu és filha?
Ouvindo essas palavras de Arjuna, o Lupi respondeu: há um Naga de nome Kauravya, nascido na linha de Airavata. Eu sou, o príncipe, a filha de Kauravya, e meu nome é o Lupi. Ó tigre entre homens, vendo-te descer a corrente para realizar tuas abluções, eu fui privada de razão pelo Deus do desejo. Ó impecável, eu ainda não sou casada. Atormentada como estou pelo Deus do desejo por tua causa, ó tu da linhagem Kuru, satisfaze-me hoje por te entregares a mim. Arjuna respondeu, ordenado pelo rei Yudhishthira, o amável, eu estou sob o voto de Brahmacharin por 12 anos. Eu não estou livre para agir do modo que eu quiser. Mas, ó percorredora das águas, eu ainda desejo te satisfazer, se eu puder. Eu nunca falei uma inverdade em minha vida. Dize-me, portanto, ó donzela Naga, como eu posso agir para que, mesmo fazendo o que te agrada, eu não possa ser culpado de nenhuma inverdade ou violação ao dever? O Lupi respondeu, eu sei, ó filho de Pandu, porque tu viajas sobre a terra, e porque tu foste mandado levar a vida de um Brahmacharin pelo superior. Este mesmo era o acordo que todos vocês fizeram. Que aquele entre vocês todos, que possuem a filha de Drupada como sua esposa em comum, que por ignorância entrasse no quarto onde um de vocês estivesse com ela, deveria levar a vida de um Brahmacharin nas florestas por 12 anos. O exílio de qualquer um entre vocês, portanto, é só por causa de Draupadi. Tu estás somente cumprindo o dever resultante desse voto. A tua virtude não pode sofrer nenhuma diminuição, por concordar com a minha solicitação. Além disso, ó tu de olhos grandes, é um dever ajudar os afligidos. A tua virtude não sofrerá diminuição por me ajudar. Ó, se por essa ação, ó Arjuna, a tua virtude não sofrer nenhuma pequena diminuição, tu poderás adquirir grande mérito por salvar a minha vida. Saibas que eu sou tua adoradora, ó Partha. Portanto, entrega-te a mim. Pois esta, ó Senhor, é a opinião dos sábios, que um homem deve aceitar uma mulher que o solicita. Se tu não agires desse modo, saibas que eu destruirei a mim mesma. Ó tu de braços poderosos, ganha grande mérito por salvar minha vida. Eu procuro a tua proteção, o melhor dos homens. Tu proteges sempre, ó filho de Kunti, os aflitos e os desamparados. Eu procuro a tua proteção, chorando em tristeza. Eu te suplico, estando cheia de desejo. Portanto, faze o que é agradável para mim. Cabe a ti satisfazer meu desejo por te entregares a mim. Vaisampayana disse, assim ouvindo as palavras da filha do rei dos Nagas, o filho de Kunti fez tudo o que ela desejava, fazendo da virtude seu motivo. O poderoso Arjuna, passando a noite na mansão do Naga, se levantou com o sol da manhã. Acompanhado por Lupin, ele voltou do palácio de Kauravya para a região onde o Ganges entrava nas planícies. Acasta o Lupin, se despedindo lá, voltou para sua própria residência. E, ó Bharata, ela concedeu a Arjuna uma bênção tornando-o invencível na água, dizendo, toda criatura anfíbia, sem dúvida, será vencível por ti. Capítulo 217. Arjuna tem um filho com Chitrangada. Vaisampayana disse, então o filho do manejador do raio narrou tudo àqueles brahmanes, que residiam lá com ele, fixados no leito de Imavati. Chegando ao local chamado Agastyavata, ele em seguida foi para o cume de Vasista. De lá o filho de Kunti procedeu para o cume de Bhrigu. Purificando-se com abluções e outros ritos lá, aquele principal dos Kurus doou para brahmanes muitos milhares de vacas e muitas casas. De lá aquele melhor dos homens procedeu para o retiro sagrado chamado Hiranyavindu. Realizando lá suas abluções, aquele principal dos filhos de Pandu viu muitas regiões sagradas. Descendo daquelas alturas aquele chefe de homens, ó Bharata, acompanhado pelos brahmanes, continuou sua jornada em direção ao leste, desejando ver as regiões que se situavam naquela direção. Aquele principal da linha Kuru viu muitas regiões de águas sagradas uma depois da outra.
e contemplando na floresta de Naimisha o encantador rio Utpaline, cheio de lótus, e o Nanda e o Aparananda, o afamado Kaushik, e os poderosos rios Gaia e Ganges, e todas as regiões de águas sagradas, ele se purificou, ó Bharata, com os ritos usuais, e deu muitas vacas aos Brahmanes. Quaisquer regiões de águas sagradas e outros palácios santos que houvesse em Vanga e Kalinga, Arjuna visitou todos. Vendo-os todos e realizando as cerimônias apropriadas, ele doou muitas riquezas. Então, ó Bharata, todos aqueles Brahmanes que estavam seguindo o filho de Pandu se despediram dele no portão do reino de Kalinga, e desistiram de prosseguir com ele mais adiante. O valente Dhananjaya, o filho de Kunti, obtendo sua permissão, foi em direção ao oceano acompanhado somente por poucos servidores. Cruzando o país dos Kalingas, o poderoso prosseguiu, vendo em seu caminho diversos países e locais sagrados e diversas mansões e casas encantadoras. Vendo a montanha Maindra com os ascetas residindo lá, ele foi para Manipura, procedendo lentamente pelo litoral. Contemplando todas as águas sagradas e outros lugares sagrados naquela província, o filho de Pandu de braços fortes finalmente foi, ó rei, ao virtuoso Chitravana, os soberanos de Manipura. O rei de Manipura tinha uma filha de grande beleza chamada Chitrangada. E aconteceu que Arjuna a viu no palácio de seu pai, passeando em divertimento. Vendo a bela filha de Chitravana, Arjuna desejou possuí-la. Indo ao rei, pai dela, ele lhe disse o que procurava. Ele disse: dá-me tua filha, ó rei. Eu sou um ilustre filho de Kshatriya. Ouvindo isso, o rei perguntou: de quem tu és filho? Arjuna respondeu: eu sou Dhananjaya, o filho de Pandu e Kunti. O rei, ouvindo isso, falou a ele estas palavras em tons gentis: houve em nossa linhagem um rei de nome Prabhanjana, que não teve filhos. Para obter um filho, ele praticou penitências ascéticas rígidas. Por seu ascetismo severo, ó Partha, ele satisfez aquele deus dos deuses, Mahadeva, o marido de Uma, o Senhor Supremo que segura o poderoso arco chamado Pinaka. O Senhor Ilustre concedeu a ele a bênção que cada descendente sucessivo de sua família teria um filho somente. Por causa daquela bênção, somente um filho nasce a cada descendente sucessivo desta linhagem. Todos os meus antepassados, um depois do outro, tiveram cada um uma criança masculina. Eu, no entanto, tenho somente uma filha para perpetuar minha família. Mas, ó touro entre homens, eu sempre considero esta minha filha como o meu filho. Ó touro da raça Bharata, eu devidamente fiz dela uma putrika. Portanto, um entre os filhos que possam ser gerados nela por ti, ó Bharata, será o perpetuador da minha linhagem. Esse filho é o dote pelo qual eu posso conceder minha filha. Ó filho de Pandu, se assim escolheres, tu podes obtê-la por meio desse acordo. Ouvindo as palavras do rei, Arjuna aceitou-as todas, dizendo: que assim seja. Recebendo a filha de Chitravana como esposa, o filho de Kunti residiu naquela cidade por 3 anos. Quando Chitrangada finalmente deu nascimento a um filho, Arjuna abraçou aquela bela princesa carinhosamente. E obtendo a permissão do rei, pai dela, ele partiu em suas viagens novamente.